Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Vamos com análise, vamos com pós-jogo aqui, recheado, falando de clássico. Tivemos clássico paulista, um majestoso para a semifinal da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians pelo placar de 2-1, dois gols do Renato Augusto. O Luciano foi o autor do gol do tricolor. Um resultado que logo de cara a gente já pode abrir o vídeo falando que a semifinal, a vaga paulista na final da Copa do Brasil desse ano, está totalmente aberta. O Corinthians pode empatar no Morumbi, mas o São Paulo pode conseguir a vitória em casa por um placar mínimo, levar a partida para as penalidades, ou pode vencer por mais de 2 gols, por mais de um gol e garantir a classificação no tempo normal. Mas vamos pegar um pouquinho já, vamos abrir o vídeo falando das escalações, uma comparação, esteve os dois lados. E eu citei, inclusive, acho que não gostei da escalação do Luxemburgo. A gente ventilou, falou muito no Corinthians, Malte e Cia da última segunda-feira, que o Luxemburgo poderia entrar com 3 zagueiros, de repente poderia colocar o Matheus Bidu para jogar nas costas do Rafinha, mas o Luxa entrou com uma linha de 4 defensores, e uma linha lenta, mais velha, mais experiente. Postou com Fagner, Gil, Murilo e o Fábio Santos, Bruno Mendes no banco, Bidu no banco. O meio de campo sem um volante de marcador, né? O Moscardo só deve voltar no final de semana contra o Vasco. E aí, ao invés de colocar o Rony, de repente, para ajudar na marcação, ele optou pelo Fausto e pelo Michael. Fausto Vera e Michael fazendo o meio de campo, junto com o Juan Oliveira. Foi também uma surpresa na escalação, ninguém estava apostando que ele poderia entrar, porque o Rojas testou minutos antes da partida e realmente não teve condições físicas para atuar. Falando no meio de campo com o Renato Augusto, o Roger Guedes, que não vem jogando mais tanto como atacante, vem voltando muito para o meio para buscar jogadas, e o Yuri Alberto. Do lado do Dorival, aí sim teve uma grande surpresa também, porque o Dorival, técnico do Tricolor, foi para cima, colocou uma escalação ofensiva. Então você teve uma linha de. Começou com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e o Caio Paulista. E aí a principal mudança, ele sacou o Nestor, que a gente estava ventilando que poderia ser uma opção jogar com 3 volantes, por exemplo. Começou com o Pablo Maia, com o Alisson, o Wellington Rato e Michel Araújo. E o ataque com o Luciano Caleri. Algo que prejudicou bastante foi a lesão do Caleri ainda no primeiro tempo, precisou substituir, daí entrou o Juan e acabou não entrando bem. Mas o primeiro tempo, acho assim, o clássico não foi dos melhores na primeira etapa. O São Paulo assustando com chutes de longa distância, o Corinthians com muita dificuldade, errando muitos passes, principalmente com os seus dois laterais, tanto o Fagner quanto o Fábio Santos, abusando de chutão, um lançamento com o Murilo e com o Gil, bola chegando quadrada para o Yuri Alberto, o Roger Guedes pouquíssimo acionado. Os dois melhores lances do Corinthians no primeiro tempo foram jogadas meio que individuais do Renato e do Michael, que assustaram um pouco o Rafael. Mas a primeira etapa acabou terminando, vou falar, com um empate justo de 0-0, apesar do São Paulo ter um pouco mais de volume de jogo, teve mais posse de bola, conseguiu pensar um pouco mais a partida. O meio de campo do Corinthians no primeiro tempo inexistiu. E aí vem um pouco também da experiência do Luxemburgo. Logo no intervalo, ele saca o Juan Oliveira, coloca o Adson. E o Adson consegue fazer uma boa partida, repetindo muito o que a gente falava no Paulistão, do Adson sendo um coadjuvante para o Renato Augusto. A entrada do Adson ajudou o time a começar a ter ideias ofensivas, a controlar um pouco mais a partida. Ele jogando pela direita, ele deu muito trabalho. A gente tem que lembrar que o Caio Paulista não é. O Caio Paulista vem jogando bem na lateral esquerda do São Paulo, mas ele é atacante que o Diniz improvisou e veio dando contra-recado no Fluminense, que o Rogério Ceni pediu. Então ele se firmou como um lateral esquerdo, mas ele não é da origem. Então tem alguns problemas como marcador, né? Vem dando contra-recado, vem fazendo uma temporada razoável, mas teve muitos problemas ali no segundo tempo quando você teve a entrada do Adson ali para aquele setor. E outras mudanças também, o Matheus Araújo, que acabou entrando também no segundo tempo no lugar do Fausto Vera, que fez uma péssima partida de novo, ajudou. O Corinthians teve Renato Augusto, Matheus Araújo e Adson. O Corinthians começou a ter movimentação, começou a ter trocas de passes, começou a envolver o São Paulo. Então a gente viu um segundo tempo o Corinthians tendo ideias ofensivas, começando a criar jogadas, abriu o placar com o gol do Renato Augusto, uma jogada, troca de passes, veio assim, teve um pouco de sorte no lance também, o Adson Cruz, a bola acaba sobrando para o Renato Augusto. Só que logo em seguida o Luciano finaliza de longa distância numa falha, acho que o Gil, dá para falar, o Gil fez uma partida razoável em alguns lances, mas falhou no lance do gol, a bola bate na trave, bate no Cássio e entra. Um empate que
naquele momento que o Corinthians incendiou com o gol, que estava melhor, começou bem no segundo tempo, o gol deu uma acalmada no timão. E o Tricolor, com o empate, falou, pô, 1-1 aqui. Só que o grande problema também a gente tem que citar, né? Aí não é culpa do treinador. O Dorival, as mudanças que ele fez na segunda etapa não surtiram tanto efeito, né? A gente já falou do Juan, que acabou entrando, o David acabou entrando, também não conseguiu bem, o Nestor não conseguiu dar força na marcação, então acho que a gente teve essa questão as mudanças realmente deram uma equilibrada na partida. As mudanças do Luxemburgo fizeram o Corinthians entrar no jogo, e as mudanças do Dorival não deram certo por azar. Os jogadores que ele escolheu para entrar na segunda etapa não conseguiram render esperado, né? Acabou tirando o Luciano também, que estava prestes a ser expulso, né? Tinha essa questão toda, mas terminou, então 1-1 parecia encaminhar, e teve um lançamento, aí acabou, dá para falar que teve mérito, não. O Murilo acaba acertando um lançamento, não um chutão pro Renato Augusto. Tem uma falha se não me engano, do Caio. O Caio acaba, acho que dá o bote errado no Renato Augusto. Renato Augusto de bico marca o segundo gol, 2-1, números finais para a partida. A gente teve, dá para falar de alguns destaques individuais, dá para falar também de atuações de alguns bons jogadores também ao longo da partida. A gente pode, vamos começar pelo lado vencedor. Eu acho que para mim a gente tem que citar, claro, com 2 gols num clássico resolve a partida. Renato Augusto merece todos os elogios pela atuação. Logo em seguida eu vou colocar, para surpresa de muitos, né? E aí a gente falou também na live, né? O Maicon, mais uma partida que ele entra pressionado, não entra com confiança da torcida e dá aquela desespero, fala, pô, começa com o Maicon, você vê todo o burburinho na hora que sai a escalação com o Maicon. E outra boa partida. E aí coloco os elogios pro Adson, que acabou entrando muito bem, também acho que dá para pontuar. E o Matheus eu gostei na entrada dele. Negativamente do Corinthians, acho que a gente pode falar, acho que pode colocar, vamos pensar, o Yuri Alberto acabou, a bola não chegou, mas brigou pouco. Na verdade, eu vou colocar, assim, negativamente, dá para colocar de novo o Fausto Vera. É um jogador que a torcida gosta, um jogador que tem muita técnica, mas ele não tá conseguindo, eu não lembro nessa temporada uma boa partida dele. Do Yuri Alberto, falar, putz, o Yuri Alberto jogou mal, mas a bola só chegou quadrada. O Yuri Alberto saiu no momento que o Corinthians estava começando a ter alguma ideia, mas a bola não chegou. Também por conta disso, eu não vou criticar o Roger Guedes, que ofensivamente acabou não aparecendo, mas ajudou muito taticamente na recomposição, então dá pra gente elogiar nessa questão. Do lado do São Paulo, acho que a gente pode, o principal destaque dá para colocar, falar do Pablo Maia, uma partidaça do volante, me ajudou, além de ter muito espaço, além de ajudar na marcação, ficou sobrecarregado no segundo tempo com as entradas do Matheus Araújo, que entrou para fazer um segundo volante, mas chegando com o Adson. Então não dá para crucificar o Pablo nessa questão, mas no primeiro tempo, os momentos que o Tricolor conseguia ter mais volume de jogo era com ele distribuindo as jogadas. Então ele teve um grande destaque. Dá para falar do Beraldo e do Arboleda também, que por mais que a gente fala que a bola não chegou redonda para os atacantes do Corinthians, tem mérito da defesa tricolor, que acabou controlando bem esse jogo e não deixou os rivais conseguirem jogar bem nessa questão. Acho que o lado negativo do tricolor, eu vou colocar um pouquinho talvez não gostei da partida do Rafinha, acho que acabou não ajudando, teve o cara experiente, né, e vem com a pressão de, pô, viajou lá para o jogo das lendas lá do Bayern, acabou não atuando, mas toda aquela polêmica, o São Paulo perdeu pro Cuiabá, gerou um pouco de assunto. Acho que o Rafinha ficou um pouco abaixo nessa partida, no partido de hoje, mas também eu acho que o do Tricolor a gente pode falar que coletivamente, até mesmo individual, se tem alguns jogadores do Corinthians que se destacaram, tanto muito, teve um destaque negativo, do São Paulo, assim, dá para pontuar o Rafinha, mas nada também que desabone e fala, nossa, que partida horrorosa. Nem o próprio Caio, que acabou falhando no gol, não dá para crucificar. Eu acho que tem toda uma questão. Não, como quem me acompanha nas lives, quem me acompanha nos vídeos, sabe que eu não curto imediatismo. Como é que fica a situação para o jogo de volta? A partida é só dia 16 de agosto, galera. Então, Corinthians ainda pode contratar reforços, São Paulo ainda pode contratar, o Corinthians está negociando com o Lucas Veríssimo, deve ter o retorno do Moscardo, deve ser opção, vai estar com o Rojas. O Tricolor está seguindo no mercado, acertou com o Eric do Ceará, tem um pré-contrato. Ele quer seguir na Série B, mas de repente ele pode. Eu não sei se ele já jogou pela Copa do Brasil pelo Ceará, não me lembro. Mas enfim, a janela só fecha no dia 2 de agosto. Então até lá, a gente tem quase uma semana onde os times podem contratar reforços e inscrever para a Copa do Brasil. Então, de repente, a gente pode ter reforços para os dois times
Pode ter os jogadores que não estavam bem condicionados para essa partida serem novidades. Vai ficar o Caleri, provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa ao longo do tempo. Não, tomara que não seja nada grave que ele sentiu hoje. Mas a tendência é que o Caleri esteja em campo. Então, teoricamente, a gente vai ver um jogo no dia 16 de agosto, com os dois times entrando com força máxima. O resultado positivo, muito positivo para o Luxemburgo. Chegou a sexto jogo seguido sem derrota, né? Depois da data FIFA, o Corinthians vem começando a conseguir resultados. 5 vitórias e um empate, né? Empatou com o Bahia na última rodada, mas vinha de 4 vitórias seguidas. Teve um empate, consegue mais uma vitória num clássico que sempre dá muita moral pro time. E consegue um respaldo. E não dá pra... como eu já falei para alguns colegas também, o Luxemburgo não cai esse ano. O Luxemburgo já teve muito ameaçado, o Luxemburgo vai seguir. Torcedor que tá revoltado com o Luxemburgo, cara, tem que acontecer uma reviravolta muito grande. Quando você está eliminado nas duas Copas, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, tem que ser perder pro São Paulo, tomar uma goleada do São Paulo, sair da Copa Sul-Americana e tá na zona de rebaixamento para o Timão demitir o Luxemburgo. Caso contrário, ele vai ser o treinador até o final do ano. Com relação ao Dorival, eu espero, eu tô gravando esse vídeo, mas não entrei em rede social, não escutei comentário de ninguém. Espero que o torcedor não esteja crucificando o treinador depois de 2 derrotas seguidas, 2 por 2-1. Eu acho que o Dorival vinha mostrando uma evolução, o São Paulo está classificado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, tá brigando pelo G4 do Brasileirão e tá vivo na Copa do Brasil. 2-1. O São Paulo não era favorito contra o Palmeiras e conseguiu a classificação. Entrou com um certo favoritismo para alguns contra o Corinthians. Eu, Flávio, falei que para mim não tinha favorito nesse confronto. Acho que o São Paulo tem um lado coletivo melhor. E acho que isso mostrou até por conta dos destaques que eu citei. E o Corinthians, individualmente, tem alguns jogadores que decidem. E você tem o Renato Augusto, que é um dos caras que eu já citei em algumas lives também, essa questão. O Corinthians, para mim, segue tendo 3 jogadores que são capazes de resolver uma partida, meio que entre aspas, claro. Né? Não resolve sozinho, porque você não joga sozinho, joga com mais 10 companheiros. Mas o Cássio é um cara que resolve partidas. O Renato Augusto é um cara que resolve as partidas. Eu vou tocar também nesse assunto hoje, apesar de não ter conseguido se destacar. O Yuri Alberto segue sendo um cara que resolve partida. Tá num momento ruim, que a bola não tá chegando, que não tá conseguindo ter sorte na finalização. Mas a gente mostrou alguns números, eu conversei com alguns colegas, o site SofaScore, por exemplo, mostra que os números do Caleri, que é ídolo do São Paulo, com os números do Yuri Alberto nessa temporada são parecidíssimos. Temos de gol, de assistências. Então, o Yuri Alberto, que não está numa temporada dos sonhos, é o líder de assistência do Corinthians, é o cara que é o vice-artilheiro do time, e o Hélio Caleri aqui. Então, muita calma nessa questão. Renato Augusto resolveu. Renato Augusto, que muitos falavam também que precisa se aposentar, mas é toda essa questão. Então, o placar de 2-1 acaba sendo um resultado justo. Acho que dá para pegando o que aconteceu nos dois tempos. O São Paulo finalizou muito de longa distância, aproveitando os espaços, né, do Corinthians por conta de a falta de um volante durante boa parte do jogo. Né? Depois o Rony entrou no lugar para tentar dar uma força. O Luxemburgo colocou o Bruno Mendes para retrancar o time. Mas foi tudo uma questão assim. O Corinthians deu muito espaço, mas dá para falar, acho que 3, 4 chutes com perigo do São Paulo. E o Corinthians também, dá para falar de 4 chutes, porque teve 2 no primeiro tempo com perigo e acabou criando algumas jogadas, criou os 2 gols na segunda etapa. Mas o jogo foi parelho, o primeiro tempo foi ruim, a segunda etapa acabou compensando, o jogo foi pelo menos animado. Então agora é esperar um bom tempo, desliga um pouquinho a chave da Copa do Brasil, porque já no final de semana tem Brasileirão. Beleza, galera? Pós-jogo de Corinthians 2, São Paulo 1, finalizando por aqui. Abraços.